Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui neste sabadão, dia 28 de fevereiro. Mais um mês está indo embora, 2026. Então vamos juntos, porque amanhã tem decisão e eu vou listar aqui 5 motivos para você acreditar na virada do Vasco amanhã. Quem é torcedor, apaixonado, fanático vascaíno, jamais vira as costas. Chega deixando o seu like, hein? Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal se é novo, se tiver a função hype o vídeo e vamos juntos, porque a busca por um treinador continua, o primeiro tema do nosso vídeo. O Vasco ouviu o não do Gallardo, como disse aqui na live ontem, na conta KTO, falei, olha, dificilmente ele vai emendar um trabalho no outro, dito e feito. A notícia que vem da Argentina é exatamente essa, ele deixou o River Plate ontem, vai tirar um período para descansar, e não aceitou a proposta do Vasco. Arthur Jorge continua sendo alvo vascaíno, né? O Vasco já subiu a proposta, tentou convencer o treinador, mas ele está sob contrato no Al Rayyan e não está muito disposto a aceitar um desafio. O Vasco hoje é um desafio, sim, né? Numa remontagem, um elenco que está sem confiança, e ele está estabilizado, com muito dinheiro lá no Catar, saiu aqui do Brasil vitorioso no Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não está muito afim de arriscar, digamos assim, ou arranhar a sua imagem que foi deixada aqui no Brasil, mas o Vasco insiste ainda no Arthur Jorge. Renato Gaúcho não está totalmente descartado, está muito distante, e o Vasco começa a observar o mercado em busca de outras opções. Eu acho que a gente vai ter que olhar realmente o nosso mercado nacional, talvez o mercado internacional não ofereça grandes opções dentro das condições do Vasco. Importante ter mirado alto, ter buscado treinadores do tamanho do Vasco, só que o tempo está passando, né? Nós já temos aí uma semana sem treinador. Domingo passado o Diniz foi mandado embora e agora a gente está indo para uma semifinal, já passamos o jogo do Santos e nada. Mas esperar o quê? Mais 12 dias, se a gente não chegar à final, para pegar um treinador contra o Palmeiras? Ah, mas se chegar à final, então tem 8 dias, vai esperar mais quanto tempo para o cara começar a trabalhar e pegar uma final contra o Flamengo? Ou o jogo com o Palmeiras? Enfim, os nossos próximos adversários. Um é certo e o outro é possível. Enfim. Vamos lá. Listei 5 motivos que eu considero que são fundamentais nesse jogo de amanhã. Para nós, vascaínos. 1. Paixão. O que nos move, o que nos faz acompanhar o Vasco da Gama? A nossa paixão. E é com ela que a gente acredita numa virada de chave. O time é ruim? Não é ruim. O time é mal treinado? Sim. Cheio de falhas? Sim. Com má vontade de alguns jogadores? Sim. Com falta de confiança de outros? Sim. Mas nós temos a paixão. E é nela que nós vamos nos agarrar para buscar essa virada. Ela é possível. 1-0. Por que não? 1-0, vai para pênalti. E aí vem o segundo motivo. No último confronto, semifinal da Copa do Brasil no ano passado, nós ganhamos o primeiro e perdemos o segundo. Disputa da vaga nos pênaltis. Quem avançou? O Vasco. Ah, Fábio, mas naquela oportunidade tinha Verratti, tinha Rayyan, tinha Felipe Coutinho. Mas nós não temos mais esses caras. E não podemos viver desse passado. Se não, vou mergulhar no túnel do tempo, que aliás vai ser um vídeo para quem é membro do canal Cruz Maltino e Trem-Bala Novo, sobre 1994. Eu vou mergulhar naquele timaço, com uma zaga que dava de 10 nessa atual, com Ricardo Rocha e Alexandre Torres, com um baita goleiro, que era o Germano, que é muito melhor do que o Léo Jardim, que é muito bom goleiro, mas o Germano foi goleiro, inclusive, de Copa do Mundo, né? Você tinha um Denner, enquanto esteve vivo, que era um craque, um gênio. Você tinha Valdir, que era goleador, já da casa. Você tinha um time da casa. Enfim, eu vou falar isso no vídeo. Mas o que eu quero dizer? Cara, página virada. Tem que olhar para frente e apostar em quem está lá. No investimento altíssimo que foi feito, só no ataque 100 milhões de reais, como é que não vai apostar? Então, lembrando, segundo motivo, a última semifinal, em que nós também passamos pelo Fluminense nos pênaltis. É possível. Aliás, falando em pênalti, terceiro motivo, você sabia, o Jeff fez esse levantamento muito interessante, que dos times da Série A, o Vasco é o segundo que mais vence duelos por pênalti, perde apenas para o Corinthians, que em 22 oportunidades venceu 17 e perdeu 5. O Vasco em 12 venceu 9 e perdeu 3. Ou seja, mais um motivo. Vencer por um gol de diferença, levar para os pênaltis,
ter a eficiência de 75%, que é o aproveitamento do Vasco, e avançar para a final do campeonato estadual. Quer mais um motivo? O nosso retrospecto contra o Fluminense, eu que sou nascido em 1977, vi uma década de 80, um Vasco com times superiores, perder para o Fluminense com times inferiores. Aí tinha a famosa escrita, o Vasco era freguês do Fluminense. Final da década de 80 para 90, aí essa história mudou e hoje os números são totalmente favoráveis ao Vasco. O confronto aponta para 398 jogos, 157 vitórias do Vasco, 115 empates, 126 derrotas. É mais um motivo para nós acreditarmos no Vasco da Gama nesse confronto difícil. Último motivo: dar a volta por cima. Esse time precisa dar a volta por cima. Os problemas foram apontados. As saídas já aconteceram. Agora com quem entra em campo. É postura, é ter vontade, é honrar a profissão acima de tudo e, consequentemente, honrar a camisa que está vestindo. Postura, por exemplo, que nós não vimos do lateral direito Paulo Henrique, preocupado no jogo com o Santos, no duelo com o Neymar, num futuro encontro, quem sabe para uma Copa do Mundo, não fazer uma inimizade, quase que pedir desculpas a cada falta, no final pediu foi a camisa. Agora, Paulo Henrique, só vou te lembrar uma coisa. Você é um bom lateral, de muita força, de muita velocidade, mas você não é o Cafu, você não é o Jorginho, você não é o Carlos Alberto Torres, você não é o Daniel Alves. Estou citando jogadores de seleção brasileira, jogadores que foram campeões e disputaram Copa do Mundo. Você é o Paulo Henrique, a caminho de uma Copa do Mundo. E quem abriu as portas para você e deixou com que você apresentasse o futebol com a sua eficiência foi o Vasco. Não foi o Santos do Neymar. Então não é a amizade com o Neymar que te leva à Copa do Mundo. Nem ele sabe se vai à Copa do Mundo. Então, acima de tudo, PH, respeita o Vasco. Porque você é jogador do Vasco, você recebe um bom salário, é do Vasco. Ou no final do mês você passa no caixa do Santos para receber o salário. O torcedor já está de saco cheio de jogador que venha fazer média. Não precisa. Joga seu futebol, assume a condição de lateral direito. Aliás, volte a jogar o seu futebol, que não vem desde a Copa da convocação para a seleção brasileira, desde novembro que você não joga. Dezembro foi uma lástima, janeiro igual, fevereiro já foi embora da mesma forma. Outros jogadores precisam começar a performar também. No ataque, Andrés, você é muito bom jogador, tem muita velocidade, mas solta a bola. É uma bola para todo o time, não é uma bola só para você. Pode trabalhar. Aproxima com o Spinelli. Você é a nossa válvula de escape, é o jogador mais regular do time nessa temporada. E chuta no gol. Arrisca. Nuno, quando é que vai voltar a jogar? 1 ano de Vasco. Legal, parabéns. Também despencou, mas você despencou já antes. Ali, faixa de outubro, já estava futebol. Ah, mas o Diniz estava me matando. Tá bom, o Diniz não está mais. Você continua morto fisicamente, taticamente. Não sei. O que está acontecendo com você, Nuno? Se não dá, levanta a mão e pede para sair. Agora, se o Marinho Nestroça entrar, seu Nestroça, futebol, graça, parquinho, é depois que estiver ganhando. Ah, é recurso. Não, não é recurso, porque está sendo inoperante. Cortezinho para cá, uma gracinha, faz aqui, faz ali e nada. Você está parecendo nesse início de Vasco um triatleta. Corre, pedala e nada. Não pode. E eu levo muita fé no seu futebol. E vamos servir o Spinelli, gente. O homem gol é o Spinelli. Bota a bola no Spinelli, como a gente lançava pro Verratti, e cobra ele. Eu quero ver se ele não vai botar gol. Se a gente não vence no tempo normal, se botar a bola pro Spinelli. Ele é rápido, brigador. E Thiago Mendes, comanda essa rapaziada aí, cara, no meio campo. Que a tua disposição, que a tua entrega, a tua técnica, isso passe pros outros também. Vambora. Rojas! Mete um petado de fora da área. Quero gritar casaca, gol neles, porra, amanhã. Vambora? Meu amigo, quem você quer como novo treinador do Vasco da Gama? Já deixa aqui pra mim nos comentários. Você quer Renato Gaúcho? Você quer Renato Paiva, que a gente vai falar sobre ele aqui nesse vídeo? Você quer Arthur Jorge, que é mais difícil? Enfim, deixa aqui nos comentários. Zé Ricardo? Seria uma boa? Jair Ventura? Seria uma boa? Deixa aqui nos comentários quem você prefere
como novo treinador do Vasco, porque é esse o assunto desse vídeo. E olha só, já está definido quem comanda o Vasco no domingo contra o Fluminense. Será Bruno Lazzaroni. O treinador interino continua no comando do Vasco para essa partida contra o Tricolor. O plano inicial da direção do Vasco era encontrar um substituto para Fernando Diniz a tempo desse novo técnico, comandar a equipe contra o Fluminense no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Mas não deu certo. A direção não conseguiu encontrar esse profissional. E mesmo se o Vasco acertar hoje, com um novo técnico, ele não vai estar à beira do campo amanhã, porque não tem tempo hábil para fazer treinamentos, com a equipe, conhecer ali o grupo, etc e tal. Então, está confirmado que amanhã o auxiliar permanente Bruno Lazzaroni, que já esteve à frente da equipe no último jogo contra o Santos, é ele quem vai comandar contra o Fluminense. Nos bastidores, a direção do Vasco afirma que tem pressa para definir esse novo treinador, mas, ao mesmo tempo, não quer encontrar um substituto de qualquer jeito. Está estudando ali a melhor forma e o melhor nome. A demora de uma semana já para definir o novo treinador se dá porque a direção do Vasco está mirando alto, O sonho da direção, o sonho de Pedrinho é Arthur Jorge, treinador ex-Botafogo, atualmente no Al Rayyan do Catar. Mas, após os contatos iniciais, o português sinalizou que quer continuar no Al Rayyan do Catar e cumprir o seu contrato com a equipe qatari. O Arthur Jorge é até favorável a um retorno ao futebol brasileiro no futuro, mas o plano do português é inicialmente assumir um projeto que consiga brigar de forma recorrente por títulos, coisa que ele não enxerga no Vasco nesse momento. Porém, mesmo com essa negativa do português, o presidente Pedrinho segue sonhando que pode conseguir essa contratação. Eu acho que é, sinceramente, um devaneio, porque não acredito que o Arthur Jorge vá largar lá o seu projeto no Catar, onde ele ganha milhões, para assumir o Vasco assim de uma hora para outra. A não ser que ele seja demitido lá do Catar, mas aí o Vasco vai ficar aguardando essa demissão? O Vasco tem pressa, O Vasco não pode esperar. Eu acho que é um sonho bem distante essa situação do Arthur Jorge. E esse objetivo da direção do Vasco de conseguir um grande nome atrasou uma solução rápida, que seria um treinador aqui brasileiro para assumir já imediatamente. Enfim, acabou atrasando essa situação. Quando começou ali a conversar, a sonhar com Arthur Jorge, a direção do Vasco praticamente interrompeu as conversas mais formais que estava tendo com outros treinadores, como, por exemplo, o Renato Gaúcho, que é com quem a diretoria mantém mais conversas, E eu já disse aqui outras vezes, Renato Gaúcho era o nome que eu queria. É o cara que está aqui no Brasil, já assume, já tenta resolver esse problema. Ficar sonhando lá com Arthur Jorge, com Galhardo, acho que é mais perda de tempo. Tomara que eu queime a língua e chegue aí o Arthur Jorge, mas sinceramente eu acho difícil. Um outro nome surgiu no radar do Vasco, que é Renato Paiva, treinador que aqui no Brasil comandou Bahia, Fortaleza. Eu vou falar sobre o Renato Paiva já. Agora vou falar aqui sobre Renato Paiva. Segundo a apuração da agência RTI Sport, Renato Paiva, ex-Botafogo, entrou no radar do presidente Pedrinho. É um treinador de 55 anos de idade que está livre no mercado desde que foi demitido do Fortaleza em setembro de 2025. O treinador tem residência fixa no Rio de Janeiro e deseja seguir no futebol brasileiro. Contudo, até o momento não tem negociações entre o Vasco e o treinador em andamento. O nome de Renato Paiva teria sido consultado pela direção do Vasco e colocado ali numa espécie de lista de espera do departamento de futebol. Isso não quer dizer que o treinador será procurado de forma oficial. É um dos nomes que está sendo ali analisado pela direção do Vasco da Gama e tudo dependerá ali do andamento das negociações do Vasco com outros nomes que são tratados como prioridade. Vou falar rapidinho aqui sobre Renato Gaúcho antes de ir embora. A expectativa é que tenha uma reunião entre a direção do Vasco e o treinador Renato Gaúcho. O nome ainda não foi descartado, As negociações de certa forma continuam, mas assim, Renato Gaúcho é um cara que tem um ego lá em cima também, Será que ele vai querer aceitar o projeto sabendo que o Vasco tentou outros treinadores antes, que ele não era prioridade?
a ver. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, pessoal.